Calma aí. Agora está gravando. Beleza. Então, como eu estava falando, pessoal, hoje nós vamos estudar a lição 8, tá? Da nossa revista. E ela fala sobre a disposição e confiança, né? Relacionados aí ao recomeço. E né, o texto base aí, na história base aí das nossas lições, são os livros de Esdras e Neemias, né? Esdras vai contar ali toda a parte do retorno do povo, né, do cativeiro, passado lá os 70 anos lá do cativeiro em Babilônia, e Esdras ele conta ali, né, a história da reconstrução do templo, né, o povo voltando, e a primeira coisa que eles se dedicaram a reconstruir foi o templo. E depois da reconstrução do templo, né, a reconstrução do templo foi apenas uma parte, né, de toda a obra, toda a reconstrução que teria que ser feita da cidade. E num segundo momento, o livro de Neemias vai relatar ali a reconstrução dos muros, que no contexto histórico, né, era muito importante, né, a representação dos muros numa nação, né, nos muros da cidade de uma nação. Então, a gente vai estar abordando hoje a questão da disposição e da confiança para esse recomeço, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria de estar orando, né? De que alguém orasse. Pedir aí para Vou pedir pro Lírio tá orando para gente, pedindo para que Deus possa estar conduzindo essa lição, que seja uma lição que realmente a gente possa estar tirando aqui ensinamentos, né, para nossa vida, que a gente que não está cumprindo um calendário, mas a IBD tem essa função de a gente crescer, de aprender junto, né? Então que Deus possa estar guiando esse estudo, e desde já também a gente está orando, né, pela recuperação do pastor Renato e da, da irmã Helena, e agradecer, né, pela recuperação aí da irmã Kátia, né, que já, se eu não me engano, amanhã já está voltando às atividades já na igreja, então já é um motivo de muita gratidão aí para a gente, né? Então, Lírio, ora aí para a gente para começar. Oremos. Deus, nosso Deus eterno Pai, graças eu te dou pelo dia. Te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, Deus. E como o seu servo falou, não estamos aqui cumprindo algum calendário. Só mais um domingo pela manhã na EBD, Senhor. Mas entendemos que precisamos, entendemos que estamos aqui para ouvir, ser tratado e moldado pelo Senhor, ó Pai. E Amém. queremos e estamos dispostos, Senhor, a mudar, ó Deus, e a cada dia te conhecer mais, Senhor. Também venho lhe pedir, Deus, pelo nosso pastor Renato e a sua esposa Helena, Senhor. Sabemos, a Deus, dessa enfermidade que eles estão passando, Deus, sabemos da dificuldade, a Deus, mas sabemos também que a tua mão está sobre eles, Senhor, e que para ti nada é impossível, Senhor. Cremos em ti, Deus, e descansamos em ti, Senhor. Descansamos em ti porque sabemos que é o Senhor, ó Pai, que tem, ó Deus, o melhor cuidado, Deus, que tem preparado o melhor, ó Deus, pois tu és o médico dos médicos, Senhor. Então, Deus, que ainda hoje, ó Deus, possamos receber boas notícias, ó Deus, Amém. acerca do nosso pastor, ó Deus, e da sua esposa Helena, Senhor. Cuida do Blade, o conduza nessa lição, é isso que eu te oro, te agradeço, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, eu hoje, né, achei a lição bem legal, né? Ela fala aí, é, ela conta, na verdade, né, o livro de Neemias, ele já foi aí, é, essa passagem de Neemias, né, do livro, né, ela já foi estudada algumas vezes aí na nossa EBD, mas é legal que sempre traz alguma coisa, ela dá um foco diferente para as nossas, para as situações que nós enfrentamos na vida, né? E, como eu falei, hoje a lição ela vai tratar isso na nossa vida, né? A disposição e a confiança que a gente precisa ter em um recomeço, né? É, muitas das vezes na nossa vida, né, a gente passa por situações onde a gente precisa, né, alguma situação, ela na nossa vida, ela, sei lá, ela causou uma determinada, vamos dizer assim, uma destruição, e a gente tem que recomeçar, né? É, e muitas das vezes para você recomeçar algo que você já
já tinha construído na sua vida, né? Seja talvez uma carreira, seja um relacionamento, seja talvez um sonho que você tinha. Muitas das vezes a gente se sente, né, naturalmente desanimado, né, e abatido quando você tem que recomeçar algo, né? Dependendo da situação, o recomeço é uma coisa muito difícil, porque às vezes você tinha algo muito bom, estável e tal, né? E, enfim, tudo aquilo desmoronou e você tem que recomeçar, né? E é uma situação que muitas vezes a gente se sente o quê? Fragilizado, a gente se sente com falta de confiança ou falta de disposição mesmo para estar recomeçando, né? E justamente era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel, né? O povo de Israel era uma nação, né? Era uma nação escolhida por Deus. Então, a gente vai ver, né? É muito muito interessante, né? A gente vai ver na época de Josué, quando o povo ele começa, né, a avançar e conquistar as terras lá da Terra Prometida, né, de Canaã, que os outros povos, né, eles temiam, né, o povo de Israel, porque o povo de Israel ele estava alcançando, estava conquistando terras e dominando, né, toda aquela região. Deus era com o povo e, vamos dizer assim, eles eram imbatíveis, né? Então os outros povos tinham medo do povo de Israel, temiam o povo de Israel, né? Tanto que tem aquela passagem lá em Jericó, né? É, que que Raabe, né? Ela fala, né, do temor que o povo de Jericó estava do povo de Israel por estar na iminente conquista ali da cidade de Jericó. E aí, né, um povo um povo que estava aqui nessa um povo um povo que estava nessa situação, né? Nessa situação assim de glória, né? De, vamos dizer assim, de confiança de Deus, agora estava numa situação completamente inversa, né? Porque eles tinham tudo, toda a cidade tinha sido destruída, tudo aquilo que eles tinham conquistado tinha sido destruído e tudo que eles tinham conquistado tinha sido destruído e os outros povos agora zombavam de Israel, né? Só para vocês entenderem, né? A questão dos muros de uma cidade era algo no contexto cultural da época era algo muito representativo, né? Então, bom dia, irmão. Ah, a questão dos muros naquela época, né? Na época de Neemias, na época do povo de Israel, né, na história do povo de Israel, era algo muito representativo de uma nação, né? Uma nação cuja cuja cidade não tinha muros, né? Uma nação cuja cidade não tinha muros, era uma nação que ela estava completamente à mercê ali dos ataques dos inimigos, né? Ela estava completamente à mercê do ataque dos inimigos e assim era vergonhoso, né? As outras nações zombavam, né? Era muito vergonhoso. Então era um período ali de um recomeço para Israel, né? De um recomeço para Israel. É, e assim na nossa vida, como eu falei, ela muitas das vezes a gente enfrenta essas situações, né? Situações onde a gente estava muito bem, né? Tava uma situação boa na nossa vida e que simplesmente por algum acontecimento a gente tem que recomeçar, né? E para isso a gente precisa, né, de disposição, de confiança, de coragem, né? E é isso que a lição vai tratar aqui. Eu queria que alguém é, deixa eu ver aqui. Irmão Gerson, o senhor vai usar a sala para para EBD? O senhor vai dar aula agora? É, não. Desculpa, estava aberto aqui o microfone, né? Estava aberto. Perdão, meu amado. Aqui eu não sabia, e agora que você se redirecionou a mim, aí eu só estou só ouvindo a sua aula só. Ah, Tá tá ok? bom. Tá ótimo, tá ótimo. É que eu pensei que o Tá senhor bom? queria utilizar a sala para dar aula para outra classe. Não, não, não. Eu estou aqui ouvindo. Ah, tá bom, tá Desculpa. ótimo. Seja bem-vindo. É, bom, e aí eu queria pedir, para quem pudesse ler aí, eu vou pedir para Bianca
se ela puder ler Neemias no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 20, que ele vai dar meio que esse contexto ali, né? Neemias 2, de 11 a 20. Aí, enquanto a Bianca procura, é, é, só para dar um paralelo, né? Neemias ele já tinha falado lá com o rei, né? Que, enfim, o rei tinha visto que ele estava triste com a notícia que ele tinha recebido lá da cidade de Jerusalém, que estava tudo devastado, os muros queimados, derrubados. E aí ele orou ao Senhor, né? E pediu, né, ao rei que se o rei permitisse ele pudesse voltar e reconstruir. A gente sabe que, né, o rei ele não só permite como ele provê ali de todas as condições para que Neemias ele pudesse fazer a viagem dele, e ainda ele dá todo o material lá para a reconstrução do muro, né? E aí esse trecho, né, ele vai relatar ali meio que a chegada de Neemias, né? Bianca, se você tiver achado, você lê para a gente de Neemias 2, de 11 a É, 20? 2, 2, 2, segundo capítulo. 11 e 12, né? Do 11 ao 20, 11 ou 20, tá. isso. Diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que estava eu montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus e aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Perfeito, obrigado, Bianca. Então, pessoal, esse é basicamente o texto ali que vai focar a nossa lição. E o objetivo aqui, né, o alvo dessa lição, é justamente a gente analisar e aprender as motivações que levaram Neemias a desafiar o povo e a reconstrução dos muros. Ou seja, é analisar, né, o que na atitude de Neemias foi essencial para esse recomeço, né, para essa reconstrução. Tá? Então, a lição ela separa alguns pontos aqui que a gente deve refletir quando a gente estiver em situações assim, né? E aí, só para, sei lá, para exemplificar, assim, eu não sei se alguém gostaria de compartilhar alguma situação que passou na vida que precisasse recomeçar do zero, que precisasse, assim, dar, como a gente fala aí, né, um reboot, né? Recomeçar tudo de novo. E eu não sei se alguém, não precisa, claro, entrar em detalhes, eu sei que determinadas situações podem ser bem particulares, mas se alguém quiser para contribuir para a nossa lição, alguém
pode ser uma situação simples ou uma situação, sei lá, mais complicada, mas se alguém quiser citar ou falar, ah, a gente está na escuta. Então, quando eu comecei lá no lugar onde eu trabalho, eu comecei na parte lá de modelagem, né? Uhum, Que é a parte mais de desenvolvimento, tudo mais da peça. Aí, depois de 2 anos lá, eu mudei, né, de função, fui para a minha área mesmo, que era administrativa. Aí, tipo, só que lá eu estava meio que conformada por estar lá, porque eu já tinha tentado várias vezes mudar de área e toda oportunidade que surgia, eu falava com a minha supervisora, que a gente lá é assim, né? Você vê a oportunidade, fala com a supervisão, ela passa para a coordenação e aí vê se pode fazer essa transferência, né? Aí, só que de tantas tentativas, eu já estava vou ficar aqui mesmo na modelagem, vou ver algum outro, me especializar em alguma outra coisa e ficar por essa área aqui mesmo. Aí, só que nesse meio tempo, né, eu fui me acostumando, né, com o ambiente, fui me acostumando com os processos, com a área e tudo mais, então eu já estava ali acomodada, né? Com as pessoas, com o ambiente e tudo mais. E aí foi assim, muito do nada que eu mudei. Então eu tive que me readaptar a tudo, né? A outros processos, a outras pessoas, a outro ambiente. E eu ainda estou nesse processo, né? Que tem pouco tempo que eu mudei. uhum. Então, para mim foi tipo, eu falei, caraca, eu já estava ali, já Agora estava que já tinha ali me meio acostumado, né? já tinha me acostumado, já estava de boa, eu já estava bem assim, alinhada assim com a minha função e tudo mais. E aí eu tive que recomeçar, né, nessa nova função e tudo mais. Está sendo bom, assim, mais aprendizado, né, graças a Deus. Mas até a gente se adaptar, acho que a questão toda é quando até você se adaptar, né? Que aí é que o negócio deslancha, mas até você chegar nessa fase de total adaptação é um processo meio que demorado, né? Uhum. Obrigado, Bianca. Bem, bem legal teu exemplo, né? E valeu porque acho que vai servir assim até para a gente pontuar algumas questões aqui da lição. Alguém mais tem alguma experiência para falar? Irmão Gerson também, se quiser compartilhar, e tá à vontade, tá, irmão? Eu também tenho, né? Eu passei a minha infância toda sem o meu pai dentro de casa, né? Meus pais eram separados. E num belo tempo da minha adolescência, ele volta para casa. E isso para mim é um recomeço que eu já tinha, e em algum momento eu perdi, e depois eu voltei a ter, só que com uma cabeça totalmente diferente, porque quando eles se separam eu ainda era criança, então não via muita maldade. Então para mim era muito normal você ter que ir nos finais de semana, você fica com seu pai, depois você volta e fica com a sua mãe. Eu entendia que eles eram separados, mas talvez eu não entendia a mística da coisa, aquela coisa mais profunda que era. Mas quando eu era adolescente, então isso foi ficando um pouco mais sério, num sentido de tipo, eu começava a ver talvez um pouco menos meu pai, a gente ficava muito adolescente, então ter outras coisas, estudos, eu comecei a entrar no Cefet, então estava vivendo uma outra vida, muito corrida, mas aí o meu pai voltou para casa, então isso para mim foi um recomeço, eu ter a minha família de volta, né? Assim, ter a experiência de viver os dois juntos é diferente, né? De quando você passa toda a sua infância com a sua mãe. E ainda há um resquícios disso, né? Porque como eu vivi grande parte da minha vida com a minha mãe, é, acostumado eu estava então a pedir tudo para minha mãe. Então hoje com meu pai dentro de casa eu me refiro muito ainda à minha mãe, né? Eu peço muitas coisas para minha mãe, muito pouco do meu pai. Uhum. Não que eu deixe ele de lado, mas é algo que eu já vivi a pedir tanto para minha mãe as coisas, a sempre procurar a minha mãe, entende? Então eu tô Sim, sim, que me readaptar também, entender que meu pai tá ali, pode também, né, de certas coisas. Então, sim, sim, sim. nesse sentido é uma readaptação, um recomeço, né, da minha vida. Sim, pô, muito legal, muito legal. Legal assim da situação que foram
assim, que eu avalio, né, das duas situações foram recomeços, assim, bons, né, no sentido, né, a Bianca, apesar, claro, né, de toda a novidade, ela foi para a área que ela queria, né, e o Lírio teve a família aí restaurada, isso é muito, muito legal. E aí, assim, não sei se mais alguém vai querer falar ou expressar alguma coisa, mais algum ponto, alguma experiência. Não? Então vou prosseguindo aqui. E aí, assim, esse ponto, vou até pegar o exemplo, né, tanto do Lírio e da Bianca, né? E aqui o primeiro ponto que ele fala, né, o recomeço, né, como eu falei, ele exige, a lição fala isso, né, a disposição, confiança e coragem, né? E acho que assim, o exemplo que a Bianca deu, né, ela foi para uma área completamente, né, diferente, né, do que ela, apesar de que ser o que ela queria, né, era uma situação onde ela já estava acostumada, né, na área que ela estava e foi para um contexto completamente novo, com novos desafios, com uma dinâmica diferente, com novas pessoas, novos relacionamentos que ela ia ter que construir, né? Então, eu acho que aí, nesses momentos, né, em outras situações, dá um pouco de medo, né? O Lírio talvez tenha tido assim, medo, pô, como é que vai ser minha dinâmica de vida agora? As coisas vão mudar, né, quando meu pai voltando para casa. Então, muitas das vezes, e tem outras situações que são um pouco mais complicadas, né? Por exemplo, né, às vezes a gente pode ver assim, a pessoa perdeu o emprego, né? Ou a pessoa ou a pessoa, ao contrário ali da situação do Lírio, desfez um casamento, né? Ou então a pessoa, sei lá, tinha uma empresa, né? Como a gente vê, né? É uma situação muito comum hoje, né? No contexto que a gente vive, né? A pessoa tinha um emprego, tinha uma empresa, tinha um negócio e de uma hora para outra ela perde tudo, né? Perde o seu negócio, perde sua empresa, a família fica numa situação, né, de incertezas, né? E aí, às vezes, a pessoa tem que recomeçar, né? Remontar um negócio, remontar uma empresa. Então, e aí, nessas situações, o que nos auxilia, né? Nessa disposição e confiança para recomeçar? O primeiro ponto aqui, o autor da lição, ele fala de nós lembrarmos o quanto Deus tem sido bom, né? Lembrarmos o quanto Deus tem sido bom. Em muitas situações, né, é engraçado, assim, porque ao longo da nossa vida a gente vai vendo, né, no caminhar com Deus, Deus nos abençoando de muitas formas, porque é natural, né? O desejo do Senhor é de nos abençoar, né? Os planos dele são bons para gente, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, a gente vai testemunhando ali, né, ao longo da nossa vida, muitas bênçãos de Deus, né? Bênçãos, livramentos, a proteção de Deus, né? O agir de Deus na nossa vida. Só que em determinadas situações, né, como essas, onde a gente tem que fazer um recomeço, né, a gente começa a duvidar: poxa, Senhor, por que que isso aconteceu? Poxa, Senhor, isso, claro, né, em situações mais adversas, né? E aí, nesse momento, né, você tem que lembrar de tudo que Deus já fez de bom na sua vida, né? E é muito engraçado, né? Assim, quando você vai pensar assim, né? Eu não sei se você já teve uma situação, né? Não sei se você já tiveram a situação onde você fez várias coisas boas para uma pessoa e em algum momento, algum ponto, você falhou, né? Não às vezes porque você quisesse, né? Mas você falhou com aquela pessoa e aí é como se tudo de bom que você tivesse feito para aquela pessoa, né, fosse apagado e a pessoa só mira naquilo de meio que no seu ponto falho ali, porque a gente falha, né? É normal. Então, às vezes eu sinto, às vezes que pode ser assim com Deus, né? Às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça na nossa vida que vai trazer ali um certo desconforto para a gente, ou realmente uma situação muito difícil. E aí é como se tudo que Deus já tivesse feito de bom na nossa vida fosse apagado e a gente começa a falar: Deus, por que está acontecendo isso? Deus, mas é, enfim, o Senhor não está vendo o meu sofrimento e tal. E então, assim, é bem complicado. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que deu uma caída aqui na minha internet.
Voltou. Voltou? Ah, tá. É, de onde é que vocês pararam de ouvir? Não, que você tava falando aí que quando você faz um monte de coisa boa pra pessoa, errou num ponto e já era, desconstrói tudo, né? Exato, exato. E aí, acho que é meio que assim, às vezes a gente trata com Deus, né? Às vezes Deus nos abençoa de umas certas formas, mas as dificuldades, né, elas fazem parte da vida e é uma forma de Deus nos ensinar. E aí, quando acontece assim, a gente meio que esquece tudo que Deus já fez de bom na nossa vida e começa a questioná-lo, né? Enfim, perder a fé. E eu acho que lembrar das coisas boas, lembrar de tudo que Deus já fez, nos fortalece para esse começo, nos dá confiança de que, poxa, eu estou passando por essa situação, é uma situação nova, eu estou com medo, talvez, ou então estou passando uma situação muito difícil que eu nunca tinha passado antes, mas vou lembrar de tudo que Deus já fez, né? Isso vai nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, sabendo que, pô, Deus está comigo, né? Então, é um primeiro passo assim para a gente ter essa confiança, né, essa coragem, né, e a disposição para recomeçar, saber que Deus está conosco, né, é o primeiro ponto. É, então, até tem aquele texto, se eu não me engano, no profeta não sei se é Sofonias agora, não lembro, mas é um versículo que fala, né, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né. Então, diante dessas adversidades, né, a gente deve trazer à memória aquilo que Deus fez, aquilo que te dá esperança, né? Então, recordar, meditar e considerar sobre o quanto Deus tem sido bom, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E eu não sei, como eu falei, né? Não sei se alguma vez vocês passaram por essa situação, né? De uma pessoa te criticar por uma falha sua e não levar em consideração tudo que você fez de bom. Então é algo para a gente, eu queria só que vocês refletissem, né? Se isso já aconteceu com você, se você já se sentiu injustiçado, né? É, pensa nisso também agora na nossa vida, né? Quando você passar por uma dificuldade, você não, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, Deus está permitindo isso, porque tudo passa pela permissão de Deus, mas Deus já fez muitas coisas boas para minha vida, na minha vida, e eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele é bom em todo o tempo. Então, é só a gente ter calma, esperar um pouco, porque as coisas vão mudar, né? E acho que isso aí vai trazer, né, como a lição fala, a disposição e a coragem para a gente enfrentar esse recomeço aí, né? Até mais uma vez usando o exemplo da Bianca, né? Poxa, Deus colocou ela numa situação nova, né? Mas aí a gente tem que lembrar, era o que a Bianca queria, né? No início. Então, é um, foi meio que uma coisa boa, foi um pedido que Deus atendeu, né? E se ele concedeu dela estar agora nessa área que ela pediu, é porque ele vai também dar todas os recursos, né, para que ela consiga ter êxito, né, nessa área. Acho que pelo menos é isso que eu enxergo assim, né. E o segundo ponto que a lição vai trazer além primeiro, né, da gente fortalecer a nossa fé com o que Deus já fez anteriormente valeu, Bianca, valeu. Bianca trouxe aqui a referência exata, que é Lamentações 3:21. Todavia, lembro também. Opa, perdi aqui. Perdi. É, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, Lamentações 3:21. Maravilha. E aí, o segundo ponto além, né, de você fortalecer a fé, trazendo à memória aquilo que Deus já fez na sua vida, é a disposição e a coragem para recomeçar. Porque o que acontece? A gente pode, né, tudo na nossa vida, né, se a gente tá, tudo que a gente passa na nossa vida, se a gente quer reconstruir algo, se a gente quer conquistar alguma coisa, projetar alguma coisa, a gente passa né, Deus vai estar abençoando, a gente tem que fortalecer a nossa fé. Mas, inevitavelmente, vai passar pela nossa ação, porque Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E ele fala justamente dessa disposição e coragem para recomeçar. É, E aí, como eu falo, né? Justamente, quando a gente tem que recomeçar, não é fácil. Muitas vezes a gente vai estar desanimado, né? Eu não sei se vocês já passaram pela situação que algumas coisas te frustram tanto na sua vida, te deixam tão abalado que você
meio que comparo assim, sabe, a uma luta de boxe, onde o cara já, né, um dos lutadores já tomou tanta pancada que ele já tá na lona que ele não quer, já tem nem disposição mais de levantar, já tá esperando só contagem para que a luta acabe. E muitas das vezes a nossa vida é assim, né? A gente meio que é, se acomoda a ficar na lona, né? Vamos dizer assim, a gente tá lá e, cara, vai ser assim mesmo, na minha vida nada vai mudar e assim, a gente não tem nem disposição para se levantar. Mas se a gente for para parar para pensar, certamente não é essa posição que Deus quer que a gente esteja na nossa vida, né? Deus tem, eu acredito assim, Deus tem, né, sonhos maravilhosos para nossa vida, né? Só que esses sonhos não dependem só de Deus, né? Depende da nossa disposição de conquistar esses sonhos, enfim, de fazer a nossa parte, né? A parte de Deus ele vai fazer, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E ele certamente não é o sonho de Deus ver a gente, né, derrotado, sem nem essa disposição de recomeçar. Então, a gente deve procurar internamente também a nossa força, né, de estar recomeçando. Confiante em Deus, de que Ele estará conosco, a gente deve se dispor a fazer o que for necessário para essa reconstrução, né? E aí, uma coisa interessante que a lição fala é que, às vezes, essa questão de recomeçar, né, trazendo aqui, por exemplo, de Neemias, eles tinham que construir um muro, né, da cidade, um muro que cercava a cidade, era uma obra gigantesca, né, uma obra gigantesca. E esse primeiro ponto que a lição traz, ela só fala da disposição do povo começar, né? Ou seja, é um passo muito pequeno diante de tudo aquilo que eles ainda iam ter que fazer, mas é um passo crucial, apesar de pequeno, só você colocar internamente para você, né, que a disposição de começar e de fazer o que for necessário, apesar de ser um passo pequeno, ser o primeiro passo de uma longa jornada, ele vai ser um passo crucial, né? Porque se você não se dispor a fazer, as coisas nunca vão acontecer. Então, nos nossos recomeços, a gente tem que ter essa disposição. E a disposição, ela não vem sozinha. A disposição, ela exige coragem, né? Muitas das vezes, a gente sente medo, né? Ah, poxa, eu vou recomeçar, mas e se não for dar certo? E se eu cair de novo? E se as pessoas zombarem de mim? E se eu for sofrer mais, né, com isso, sabe? Então, muitas das vezes, o medo nos toma, né, no sentido de que a gente fica com medo das incertezas. Será que se eu recomeçar, será que se eu reconstruir vai dar certo, né? Lembrando, mais um exemplo, mais uma vez o exemplo, né, de pessoas, por exemplo, né, que perderam o emprego, perderam sua empresa, né, na questão da pandemia, né? Às vezes eles podem ter medo de recomeçar e de dar tudo errado de novo, de eles perderem mais dinheiro ainda, né? E às vezes essas questões, elas não atingem só a questão financeira, mas muitas vezes a família é afetada, né? Porque quando a família passa por dificuldades financeiras, né, a gente acaba... Opa, caiu de novo, pessoal. Voltou? Essa minha internet aqui, ela tá meio instável. Calma aí. Caiu, mas voltou já. Voltou? Tá. Então, assim, muitas vezes, né, esse exemplo que eu estava dando, as pessoas às vezes perderam, né, a sua empresa, o seu negócio, e às vezes tem que recomeçar tudo de novo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes elas ficam com medo, né? Se perder todo o dinheiro de novo, se as coisas darem errado, né? A humilhação que elas vão sofrer, as pessoas vão ficar falando, e aquele já quebrou a empresa, não, umas 2, 3 vezes, sabe? Então, é, a disposição de recomeçar também exige coragem, muitas vezes na nossa vida também, né? Às vezes nas coisas mais simples, porque não é só a nossa disposição, mas também é, você enfrentar o medo interno, né? O medo interno que a gente tem. Então, basicamente, a lição fala que, né, a disposição e a coragem, juntamente com uma vida colocada na dependência de Deus, ele vai reunir esses 3 pontos, né? Ela é a receita para a reconstrução de muros, né? Opa. Ela é a receita para a reconstrução de muros. Então, gente, lembre sempre desses 3 elementos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa vida na dependência de Deus, né? A exemplo de Neemias, quando ele foi falar com o rei, né? Antes, né, ele recebeu aquela notícia terrível que o deixou muito triste. Ele primeiro orou ao Senhor,
né? Ele colocou tudo nas mãos de Deus, né? Depois ele teve, né, a atitude de ir lá, de falar com o rei, né? Então ele teve a disposição, teve coragem. Isso a gente vai ver tanto na parte inicial, né, de Neemias, quanto agora nessa situação onde ele vai falar ao povo, né? Então, eu acho que esses três elementos, né, eles são primordiais, né? Primeiramente, você colocar Deus nesse teu recomeço, né? Você ter a disposição e a coragem para recomeçar, que é a sua parte. Então, primeiro você coloca Deus, né, para que Deus faça a parte dele, e depois você faz eh, a sua parte. Boa, Gabriel, trazendo referências aí sinistras, é basicamente isso mesmo, né? Tem que depender a como ver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Então, é isso mesmo, né? Confiar em Deus, né? É muitas vezes como você mergulhar no escuro sem saber para onde você vai, né? Se você vai cair num local macio ou num local muito duro, né? Então, mas crendo que Deus tá ali contigo, né? Então, o último ponto, né, que o autor traz aqui para essa questão da reconstrução também é a confiança no bom projeto. Tá? Isso eu achei muito interessante também. Muitas das vezes, né, o que acontece? A gente se lança em projetos, né, a gente se lança em projetos que ou a gente se lança em projetos, ou então pessoas colocam projetos na nossa frente que a gente vê que não são bons projetos, né? A gente vê que ou não é a vontade de Deus, ou claramente não é a vontade de Deus para a sua vida, ou, né, claramente Deus não vai estar naquele projeto, ou então, às vezes até a liderança, né, quem está à frente desse projeto não nos traz confiança, né? Então, um dos fatores assim que trouxe confiança também para esse recomeço, né, do povo de Israel, foram que as pessoas reconheceram em Neemias que ele era um bom líder, que estava ali na dependência de Deus, e que ele tinha estudado muito bem, ele tinha analisado muito bem toda a situação, que ele tinha um plano muito concreto ali de como que eles iam realizar. A gente vai ver isso, né? Neemias, ele foi, né, um gestor assim exemplar. A gente até já comentou que muitos livros, né, de estratégia empresarial são baseados aí no livro de Neemias. Então, ele tinha um projeto muito claro, ele tinha uma visão do todo, e quando as situações foram acontecendo, né, claro que também, né, teve a mão de Deus ali guiando, dando discernimento a Neemias em muitas situações. Ele tinha uma visão muito clara. Quando as situações ocorriam, ele já tinha um plano, ele já tinha uma orientação para o povo. O povo não ficou ali, o que eu vou fazer agora? Neemias, ele já tinha já as orientações certas. A gente vai ver ali quando, né, os inimigos ali, né, eles ameaçaram o povo, falaram que eles iam, né, quando o povo menos se esperasse, eles iam aparecer no meio deles e ia acabar com tudo, ia matar todo mundo, né? Neemias, ele prontamente já bolou um plano ali das famílias lá, de um ficar vigiando, de todos ficarem já com as suas espadas preparados, entendeu? Preparados para a batalha, enfim, ele deu orientações concretas. Então, isso deu ao povo muita confiança, né? Porque eles viam em Neemias um líder que sabia, né? Que tinha calculado todas as questões ali envolvendo essa reconstrução, e eles viam que Deus estava no projeto, né? E eu já passei por várias situações que eu fiz essa oração assim para Deus, falar, pô, Deus, tem isso para fazer, mas se o Senhor não abençoar, nem, sabe, eu nem vou fazer, é melhor eu, sei lá, fazer outra coisa e, sei lá, ver televisão, sei lá, me descansar, porque, sabe, se tu não tiver nesse projeto, eu não vou nem me esforçar, não vou nem me dar o trabalho. E na vida assim, né? Quando a gente vê um projeto que a gente sabe que, pô, não é de Deus, cara, assim, você não tem menor ânimo, né? Quando Deus não está no negócio, você não tem ânimo nenhum, vai dar errado, né? Essa é a coisa mais clara, né, do mundo. Ou então, quando você, não sei se vocês passaram por essa situação também, onde você segue uma determinada liderança que você vê, cara, o cara está muito perdido, ele não sabe nem o que ele está fazendo e quer que a gente siga ele, né? Então, isso também não te dá confiança no projeto. Você já vai falar assim, pô, vai dar muito errado, torna-se um fardo, né? Vai dar muito errado. Você já vai com aquela coisa, sabe, vou fazer isso aqui, mas vai dar errado, né?
tem uma referência aí de Tropa de Elite, mas eu não vou falar não, porque isso não permite, mas sim, vai dar errado, né? É basicamente isso. Quando a gente sabe que as coisas estão sendo planejadas de forma errada, que a orientação é errada, então isso não nos dá disposição, né? É, então, assim, esse é um outro ponto que é muito importante da gente estar analisando, né? E que nos traz confiança para esse recomeço, a qualidade do projeto. Então, se na sua vida, né, você vai ter um recomeço, você vai empreitar algo que você vai ter que recomeçar, você analisa o projeto, né, vê se Deus está nesse projeto, vê se tem aprovação de Deus, vê se, né, realmente você está calculando todas as questões que você vai precisar para essa reconstrução, né? Até Jesus ele traz uma orientação, se não me engano, no Sermão do Monte, que ele fala, né, que você tem que antes de você fazer uma obra, você tem que calcular aquilo que você vai precisar para fazer aquela obra, senão você vai parar a obra pela metade e as pessoas vão zombar de você, porque você começou algo que você não conseguiu terminar. Então isso é muito importante quando você vai fazer uma empreitada de um recomeço, né, vamos dizer assim. Tá? Então aqui ele traz alguns pontos que ele fala, né? O projeto era bom, pois era aprovado por Deus, porque Neemias havia estudado as possibilidades e porque a liderança de Neemias era confiável, né? Era uma liderança confiável. Então, isso também é um fator importante aí para os recomeços que a gente possa ter na nossa vida, tá? E é, e uma outra coisa, né, é que a confiança que Neemias tinha em Deus fez com que ele enfrentasse as oposições, né, e que ele concluísse, né, com êxito a obra, né. Então, como eu havia falado anteriormente, quando a gente sabe que Deus, né, está nos guiando, está orientando, a gente tem mais confiança, né? A gente, né, até talvez, né, se Neemias não soubesse que Deus estivesse com ele, ele nem teria coragem para enfrentar as oposições que ele enfrentou ali daquele jeito, entendeu? Mas ele via a boa mão de Deus. Então é basicamente isso, pessoal. Assim, já caminhando para o final, eles são bem simples, né? Mas numa conclusão assim rápida, né, um resumo do que a lição quis trazer é que, né, na nossa vida a gente vai ter situações que a gente vai precisar recomeçar, né? Muitas das vezes isso vai nos causar medo, vai nos causar uma aflição, muitas das vezes isso vai nos entristecer, mas para que haja esse recomeço, para que realmente, né, você não fique ali naquela situação de derrota, para que você mude a sua história, para que você mude, né, a situação que você está, você precisa, né, de primeiro colocar nas mãos de Deus, né, sempre trazer Deus para a situação, você confiar, você ter disposição nele, você lembrar, né, do que ele já fez na sua vida, né? E você, é claro, ter um projeto claro, né? Você ter você executar aquele projeto e você calcular, né, direito o que você vai fazer aquele projeto. Não vai sair, vou fazer de qualquer jeito, né? Mas você, né, planejar, né? Você se planejar. Então isso é muito importante, né? E eu, assim, espero que isso possa ter auxiliado aí, né, na nossa vida, porque eu achei interessante essa lição, porque é uma coisa que acontece muitas vezes na nossa vida, né? E que a gente pode tirar aqui, né, ensinamentos valiosos para as situações que a gente venha enfrentar, tá bom? E aí eu não sei, alguém gostaria de complementar com alguma coisa, alguma observação em relação à lição, à reflexão que a gente fez aqui? Não, só nesse finalzinho aí, que aqui na lição fala, né? A confiança fez com que Neemias enfrentasse os opositores, os quais zombavam e humilhavam o povo por conta do seu estado de destruição. Ele fala, né, lá no versículo que a gente leu, ele fala, o Deus dos céus, né? Ou seja, ele transferia tudo aquilo, assim, a fé, a confiança dele, ele colocava em Deus, não falava, a gente vai reconstruir o povo, a gente vai fazer alguma coisa, mas ele fazia tudo baseado naquilo que Deus tinha, né, falado com ele. Então, a confiança dele total é demonstrada ali, né, na fala com Sambalat, Tobias ali. Ele não tem medo nenhum de expressar ali que ele está debaixo da autoridade de Deus, né? Sim, sim. É,
E é muito legal, né? Quando a gente tem a confiança em Deus, né? Não é que a gente vai ficar soberbo, né? Não tinha soberba, mas ele tinha apenas coragem, né? Sabendo que Deus estava com ele, né? E sempre se colocando na dependência de Deus. Então, acho que isso é uma lição muito preciosa, assim, né? De Neemias para a nossa vida, né? Até a lição traz um fator interessante, né? A coragem, ela não quer dizer que é a ausência de medo, né? Na verdade, a coragem surge do medo, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de algo, as incertezas, só que no meio daquelas incertezas você vai criar coragem, né? Então, a pessoa corajosa não é corajosa simplesmente porque ela não tem medo, ela é corajosa porque ela consegue vencer o medo, né? Então, ter medo é normal, né? Mas quando a gente confia no Senhor, sabendo que Ele está com a gente, Ele vai nos fazer emanar essa coragem aí da gente, né? Então isso é bem legal também. Mais alguém gostaria de compartilhar, fazer alguma observação? Não? Ninguém? Então, beleza. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer aí, né, pela presença de todos. Eu espero que realmente a lição ela tenha acrescentado. Quem não leu a lição, dá uma olhada na lição depois, a leitura que você faz aí em 10 minutinhos. E é bem legal, assim, porventura, se você, né, tá enfrentando isso na sua vida, né, esses recomeços, assim, porque tem recomeços que são bons e tem recomeços que são mais né, difíceis, às vezes, na nossa vida, né? Então, é bem legal a lição, que ela vai auxiliar bastante a gente nisso. E, bom, com isso eu encerro, e aí eu queria fazer, né, aquela dinâmica que a gente sempre faz, né? Quem tiver pedido de oração com uma palavra ou duas, a gente vou estar abrindo aqui para vocês. Vou começar aqui pela ordem. Vou começar com o Guilherme. É, saúde. Saúde. É que saiu cortado aqui, né? É saúde, né? Beleza. É... Se... Alô, alô, alô. Fala, Oi? fala. Agora eu Eu tô ouvindo. falei, eu falei estudo e saúde. Você Estudo deu, e você deu, saúde. você deu opção de duas, né? Você deu opção de duas, eu falei duas. Boa, boa. Estudo e saúde, perfeito. Lírio. Lírio falou? Acho que a minha internet, caraca, a minha internet hoje está bem, bem ruimzinha. Lírio chegou a falar, não? Opa, agora foi. Tinha caído, tinha caído. Eu vou pedir direção e discernimento. Direção e discernimento. Bianca. Pessoal. Bianca falou, porque, nossa, a gente tá caindo direto aqui, tá bem ruimzinho mesmo. Bianca chegou a falar? Voltou agora, pessoal? Ou não? Voltou, só o áudio da Bianca tá baixo. Ah, tá. Peraí. Não é da Oi não, cara, é da Alto NET. aqui. Pode falar, Tá Bianca. ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vida espiritual e igreja. Vida espiritual, igreja. Uruna. Saúde e igreja. Feito. Eu vou pedir por futuro e continuar pedindo aí pelo pastor Renato e pela Helena. Aí eu ia pedir para Bruna, pode orar pra gente? A gente encerrar? Posso. A minha internet é a mesma que a sua, então Não, mas pode tá, cair aí. mas tá mais Na perto do sua casa, roteador. bateu Eu na tô... internet. Oremos.
Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, nos trazendo o consolo e a paz necessária para viver cada momento. Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que conseguiu entrar hoje. Deus, que tudo que foi ministrado aqui hoje, tudo que foi compartilhado, o Senhor consiga, Deus, através do seu Espírito Santo, gravar isso no nosso coração, Deus, que isso possa trazer ânimo, Deus, e motivação, Pai, a cada dia que precisarmos, Pai, a cada dia que passarmos por momentos de recomeço, Senhor. Deus, muito obrigada, Deus. Muito obrigado pela tua ajuda, Deus, muito obrigado pela tua paz e pelo o Senhor está nos guardando, Deus. Deus, agora eu quero colocar os pedidos, Senhor, que foram colocados aqui por cada um. Deus, e acima desses pedidos, creio que todos têm o mesmo pedido, que é pela vida do pastor Renato e da Helena, Pai, e da Tuane, Deus, que tem passado por esse momento difícil, Senhor. Seja com eles no hospital, seja com a Tuane, Deus, dentro da casa dela, Pai, que o Senhor consiga estar trazendo a paz a todos eles, Senhor, que o Senhor consiga estar trazendo a esperança, Deus, o ânimo, Deus, o consolo, Pai, para a família, Deus, e para a Helena que está consciente, Deus, ali naquele hospital, Deus, traz a calma, Pai, necessária para viver esse momento tão difícil, Senhor. Coloco, Deus, a saúde de todos aqui, Deus, e a vida da nossa igreja, que tem passado por esse momento turbulento, mas que o Senhor possa estar guiando, Deus, a diretoria da igreja, que o Senhor possa estar guiando, Pai, todos os professores, Senhor, todos aqueles que vão continuar, Deus, aquilo que o Senhor já propôs a nós, Pai, nesse ano, Pai, para a igreja, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Esteja com esse domingo, Pai, que o Senhor consiga, através do Teu Espírito Santo, Deus, nos trazer, Pai, mais a palavra, Senhor, que possamos estar te adorando, Pai, da maneira que conseguimos dentro de nossas casas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença, e aí na semana que vem a gente retorna aqui com a lição 9, tá? E aí desejo para vocês, todo mundo aí, uma ótima semana, Deus possa estar nos abençoando, e se Deus quiser aí nós teremos, né, boas notícias aí do nosso pastor. Beleza? Show de bola, valeu. Valeu, Aí, pessoal. Guilherme, o Blade tá igual o Gaules, ó lá, o streamer da vida. Tá dando meu fone, tá tá dando igualzinho meu um fone. gaulês, filho. Tamo junto, família. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. tchau.